Fala galera, vídeo novo começando e eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal ontem, batemos a meta de 3.000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, fiquem com o vídeo. É daí um dos motivos pelo qual tudo aqui nesse país é caro. Casa é caro, carro é caro, gasolina é caro, você vai na loja de R$1,99, é caro. Você acha que isso vai dar numa terceira guerra mundial? Um palhaço contra um estrategista de guerra? Vou correr para Amazonas. Não sei se isso pode causar realmente um conflito mundial, uma terceira guerra. Eu acredito que não. Mas como a gente não tem as informações de lá de dentro, né? Fica difícil saber. Uma coisa eu sei. O Brasil tem que estar neutro nesse momento. Neutralidade é o que a gente precisa. Porém, contudo, todavia, né? A gente sabe que a mídia aí é uma bosta. Os influencers são os, né? São o gadinho da mídia, os atores também. A mídia fica propagando contra o governo, né? Então, o governo decidiu, ó, tamo neutro. A mídia vai lá e fica querendo, não é a mídia, né? Pessoas, ativistas do próprio governo, deputados, etc, ficam lá querendo cutucar e querendo dizer que, pô, que a Rússia é isso, que é aquilo, tá cutucando a onça com a vara curta. A gente pode acabar sofrendo algum tipo de retaliação, mas não retaliação no sentido de tacar não é essas coisas aí, de tacar míssil nem nada. É no sentido da Venezuela, por exemplo, né? Venezuela e Rússia são parceiros, entende? Então, se a Rússia quiser prejudicar o Brasil de alguma forma, basta entrar em contato com a Venezuela, e como a Venezuela e o Brasil têm essa troca aí, né? Dos produtos que faz, a gente pode muito bem acabar perdendo uma coisa ou outra, que vai acabar prejudicando a nossa economia, que já é uma bosta. Churão, você disse que ficar em cima do muro é coisa de perdedor. Mas isso aqui que eu tô falando, ser neutro, se manter-se na posição neutra, ainda mais se tratando aqui de geopolítica, que a gente tá falando sobre guerra, não é você tá em cima do muro, você tá definindo a sua posição, você está na sua, você não tem nada a ver com aquilo. Se você tá passando na rua, na frente da sua casa, tem um psicopata e um genocida brigando de soco, ou um e um Zé Droguinha brigando, você vai intervir? Isso tem alguma coisa a ver com você? Não tem. Usei aqui um exemplo chulo, né? Só pra... Porque até poderia, né? Se aparecer dois perdedores desse brigando aqui na frente de casa, eu dou um F na cabeça dos dois. Já acaba tudo. Aqui a gente tá falando de guerra. O Brasil tem que usar esse momento pra crescer e não pra criar conflito, ainda mais com a Rússia, sendo que o Putin foi um dos pouquíssimos presidentes que apoiou o governo brasileiro e disse que a Amazônia é nossa, que deve ser só nossa e de mais ninguém. Diferente daquilo que Estados Unidos e companhia dizem. Essa parte do mundo aí que fala que não, que a Amazônia é de todos, que já estão com o pé dentro dela já, pegando tudo da gente. Se a gente tivesse força o suficiente, aí sim valeria a pena ir pra cima. Ah, mas aí é outra situação, né? Outra situação. É por isso que eu tô falando, dentro da geopolítica não tem espaço pra amador, você tem que pensar. Isso é tudo estratégia. Pro Brasil, o que deve ser feito é ficar na posição neutra. Acabou. Eu não tenho nada a ver com a Ucrânia, não tenho nada a ver com a Rússia. Eles que se entendam. Isso daí que tá acontecendo com a Ucrânia e com a Rússia é uma questão direta desses dois países. E por conta também dos Estados Unidos em relação à OTAN, que expandiram suas tropas, né, pra chegar até a fronteira russa. Não tem nada a ver com a gente isso, percebe? É a mesma coisa quando você anula seu voto numa eleição para presidente. Algumas pessoas que são gado acham que se você anular o seu voto, você está em cima do muro. Não. Em cima do muro é aquele que vota em branco. Que aqui ou acolá, no meio do trajeto, o voto pode ir para qualquer um dos lados. Isso é ser em cima do muro. Você anular o seu voto quer dizer que você não concorda com o lado A nem o lado B, que você não tem nada a ver com nenhum dos dois. Nesse caso aí, a posição do Brasil é a mesma. É a de um voto nulo. Essa é a posição. Ficou sabendo que 100 homens aqui do Brasil buscaram a embaixada da Ucrânia para servir lá e ajudar? Isso daí, eu acho que eu fiquei sabendo alguma coisa disso daí. Vai lá, né? Eles estão armando a tropa pelotão do Twitter, pelotão do Instagram, fizeram um grupinho no WhatsApp, mandaram uns memes, combinaram de se reunir, falaram, ó, tô com umas metrancas, tamo indo por aí, tá? Vamos aí se reunir, a gente pega aí um jeep, vamos dar um rolê aí, nós mete bala. É, não, cara, o ser humano chegou num nível de imbecilidade que é fora da... Não tem mais parâmetro, não existe mais o limite, tá virando essa vergonha aí. Quer ir lá ajudar? Ajudar?
né? Vai. Quer ficar lá brincando de fazer não sei o quê, achando que isso daqui é uma piada? Você faz se bater aí na sua porta pra te chamarem pra ser reservista? Eu não vou. Eu me recuso a defender um país cujo governo é entreguista. Não posso. Eu não posso defender um país, não posso pensar em me alistar no exército, dar minha vida pela pátria, sendo que o governo é corrupto, sendo que o país é governado de fora pra dentro. Só iria pro exército se fosse um governo sério, um governo nacionalista de verdade. Aí sim, aí são outros 500. Eu faço o que for preciso. Se bem que até isso daí é questionável, tá? Porque no mundo de hoje o que acontece é que os países, eles conseguem sim ser soberanos até um certo ponto, mas a gente sabe que quem puxa as cordinhas são os agentes do sistema. O Putin, ele pode ser um estrategista, um cara inteligente, ele é sim, mas tanto o Putin quanto o presidente da Ucrânia, eles são dois fantoches do sistema. Essa guerra, em primeiro lugar, não tá acontecendo por culpa do Putin, por culpa da Ucrânia. Essa guerra, em primeiro lugar, tá acontecendo por conta dos globalistas que mandam no mundo. Esses caras, sim, são os caras que são os maiores detentores do capital do mundo, têm dinheiro, eles injetam dinheiro nos países, pouco a pouco vão dominando esses países através da influência deles. Então existe alguém puxando as cordinhas. A OTAN não expandiu até chegar próxima à fronteira da Ucrânia, perto da Rússia, por acaso. Quem são esses caras? George Soros, família Rothschild, e entre outras que existem por aí. São pessoas que não aparecem em noticiários, são pessoas que não têm parte da mídia, do dia a dia, da gente ver, George Soros aqui, às vezes aparece. George Soros às vezes aparece, família Rothschild, você nem sabe. São essas pessoas, são pessoas que mandam nas coisas. Sempre existe um dono das coisas, entendeu? Isso daí não tá acontecendo por acaso. A guerra não surge do acaso, ela é premeditada. Mas se eles te obrigarem a ir pro exército, igual aconteceu na Ucrânia, pessoas de 18 e 60 são obrigadas a ficar no país, isso é real. Não, eu não vou, simples assim. Mas e o que vão fazer? Não interessa, não vou. Eu cato minhas coisas e vou embora do país. Jamais vou servir a um governo cujo presidente tenha coragem de mandar essas pessoas aí de 18 até 60 anos lutarem numa guerra, a se atirarem na frente de um tanque de guerra e ficar atacando molotov neles. Isso daí não é atitude de presidente, isso daí é atitude de um psicopata. Ele tá simplesmente utilizando desse amor à pátria que os ucranianos têm, essa vontade férrea de defender o país deles, e tá jogando eles lá pra morrer. Tudo pra fazer teatro. Tanto o presidente da Ucrânia quanto o da Rússia são dois psicopatas, dois imbecis que não se preocupam com a vida de ninguém. Isso daí é fato. E se eles te prenderem? Pode prender. O cara é um comediante. O presidente da Ucrânia é um comediante, gente. Ele é um ator. Ele foi colocado lá. Isso daí explica muita coisa. O currículo dele explica muita coisa. George Soros é o segundo maior influente na Ucrânia, segundo uma revista europeia. Cara, quem manda na Ucrânia não é esse presidente que é o ator. É o que eu tô falando aqui agora pra vocês. Existem pessoas que puxam as cordinhas pra que a guerra aconteça. Não é o presidente da Ucrânia e não é o presidente da Rússia. O George Soros tem sim influência na Ucrânia. Aliás, os essas pessoas que têm dinheiro, eles estão sim do lado da Ucrânia e são eles que ficam espalhando esse tipo de notícia que chega até nós. Essas notícias ridículas, colocando a Ucrânia como coitadinha e a Rússia como a maldosa. Por que eles fazem isso? Primeiro porque eles querem dividir a população. Isso é de praxe. Enquanto de um lado uns têm mentalidade do bonzinho e do outro os malvadinhos, isso vai gerar uma briga eterna. Eles querem que o mundo permaneça, o quê? Na escuridão. Eles querem avançar uma agenda global que está sendo imposta ao mundo já faz anos. A guerra, o principal motivo dessa guerra aí é isso. É só avançar ainda mais essa agenda global deles. É isso daí que é a verdade. Aí você me pergunta, se for chamado pra participar, você acha que eu vou participar disso, cara? Me respeita, aqui é 190 de QI, irmão. Pelo amor de Deus. Se eu fosse presidente do Brasil e tivesse acontecendo toda essa situação aí, mesmo que nós fôssemos, vamos imaginar um cenário aqui, um país soberano, eu não iria intervir nesse conflito. Eu iria utilizar desse conflito pra crescer ainda mais aqui dentro. Ou seja, as atitudes que eu iria tomar seriam a favor do povo. Iria melhorar as coisas aqui. E não ficar, eu tô de lado tal. Não existe isso de lado na guerra. Não tem lado bom, não tem lado mal, não tem lado certo e errado. Todos são perdedores. Tudo faz parte da maquete do mundo. O cara, no mínimo, decente e inteligente, ele vai utilizar esse momento pra crescer. Isso sim, pra trazer mais investimento, abrir oportunidades pra que o capital aqui cresça. Isso sim é uma atitude inteligente. Então não é porque você tem que vai estourar um conflito lá no canto do mundo e você vai chegar lá querendo brigar. Se você tá fazendo isso, você é burro. Você não entende nada de geopolítica. Você é como se você fosse um menininho com uma metralhadora
na mão, você vai querer sair aí pra rua tirando em tudo, em qualquer coisa que você vê na frente. Isso é burrice. Não é assim que funciona, não. Aqui no Brasil, a gente já tá começando a sofrer os efeitos colaterais disso daí, tá? Vocês podem aí perguntar pra mãe aí de vocês que vai fazer compra no mercado e tudo, daqui pra frente o preço dos alimentos vão subir ainda mais. Porque eles estão barrando tudo o transporte dessas coisas aí. Tá tudo mais complicado. Isso, consequentemente, afeta o preço das coisas. O real já é uma moeda fajuta, você já não tem poder de compra. Numa situação como essa, com o preço das coisas ainda subindo, uma bosta. Será que hoje em dia vale a pena ter carro ou moto com o preço da gasolina como está? Na verdade, hoje em dia, campeão, não tá valendo a pena nem se comprar o carro ou a moto. Porque que esse negócio aí da as coisas hipervalorizaram de um jeito ridículo, entendeu? Qualquer carro aí que você vai comprar, um carro que seja popular, carro popular, não tô falando de carro top, esse tipo de... tô falando de carro popular. Você vai pagar aí uma média de 70, 80 pau num carro desse, mano. Vai de cada um, né? Vai da necessidade de cada um também, né? Porque o carro, ele é necessário na vida de muitas pessoas. É uma necessidade, entendeu? Não é questão de luxo. E esse negócio aí do preço do combustível, cara, isso aí também é uma realidade. Você gasta pra caralho, irmão. Se você roda bastante com o carro, né? Se você for um cara que tem o carro lá pra você usar a hora que você quer só, é diferente. Mas se é um cara que precisa do carro que vai pra lá e vem pra cá, você não viu, cara? Eu tava vendo aqui ontem uma BMW. Você viu o preço, cara? 267 mil, velho. Um negócio que é fabricado aqui no Brasil. Preço absurdo disso, cara. As peças são todas importadas. Vem tudo cheia de juro. Tributo em cima disso. Chega aqui que essa moeda fajuta que a gente tem, você paga os olhos da cara num carro, irmão. O negócio é ridículo, velho. Preço de carro aqui no Brasil é uma das coisas mais ridículas que existe no mundo. A gente não tem nem a capacidade de fabricar, nós aqui, um pneu. Tudo é importado. Depois nego reclama. Acha que o Estado não tem que intervir na economia. Deixa tudo na mão de iniciativa privada. Privatiza as coisas. Enquanto continuar desse jeito aí, entregando a riqueza e não trabalhando ela aqui dentro, pra poder nós construirmos, temos o mínimo pra poder construirmos as nossas coisas, gerar emprego, poder respirar, fazer com que a economia realmente se aqueça, porque ela tá... A economia do Brasil é uma economia totalmente de cemitério. Ela é estagnada, ela não cresce, ela tá sempre ali, ó, morta. Ela só vai empurrando com a barriga. PIB não cresce, nada disso cresce. Então assim, a gente importa tudo, os nossos minérios são exportados como se fossem commodity. Como se você tirasse o minério dali e fosse nascer outro no lugar. Não nasce. Isso é uma coisa estratégica. São dos minérios que a gente constrói as coisas. E aqui no Brasil, isso é o que a gente mais tem. Mais do que qualquer outro lugar do mundo. E tudo isso é simplesmente enviado pra fora pelo preço mais ridículo possível. Em contrapartida, os caras lá fora, eles fabricam os produtos, eles geram emprego, a moeda dos caras tem valor, tem um poder de compra maior que o nosso. E aqui a gente tem uma carga tributária altíssima, taxa de juros que é a maior do mundo, tudo coisa que o presidente pode tranquilamente mexer. Eu falo tranquilamente assim, não tô falando que isso é uma coisa fácil de se fazer, mas é factível. Sabe por que não faz? Porque daí ele vai bater de frente com interesses de mega especuladores. Ele vai bater de frente com os interesses desses capitalistas que a gente tá falando, dos globalistas, os banqueiros, grandes banqueiros, que mandam de verdade aqui no Brasil. São essas pessoas que mandam aqui. É daí um dos motivos pelo qual tudo aqui nesse país é caro. Casa é caro, carro é caro, gasolina é caro. Você vai na loja de R$1,99, é caro. Não existe loja de R$1,99, é tudo caro. Até lá tá caro. É tudo uma bosta. O brasileiro preocupado com a legalização do aborto popular carnaval. Exatamente. É por isso daí que o povo tá lutando. E não pra mudar essas coisas aqui que eu tô falando. O povo tá lutando pra quê? Quer ver, ó? Carnaval, então, ó. Ó do que o brasileiro gosta, ó. Quando eu olho pra isso daqui, eu tenho vergonha do povo brasileiro. Quem não tem vergonha, quem acha, problemas seus, tá? Eu tenho vergonha, eu sempre tive vergonha disso daqui. Porque pra mim isso daqui é uma manada de gado. Infelizmente, ó. Tá aí, né? E detalhe, né? Com todo esse negócio aí a nova variante, olha como eles estão preocupados. Só que a mídia, depois ela não vai lá e fala que isso daí tá acontecendo. A mídia é podre. Ela vai lá e publica assim, ó. Folhões saem às ruas na largada do feriado, se unem em pequenos blocos desde o amanhecer. Isso aqui é um bloco pequeno? Em contrapartida, olha o que a mesma mídia faz, ó. Todo mundo sabe aqui que eu não sou bolsonarista, pelo amor de Deus, né? Eu acho que eu não preciso nem falar. Mas eu tô falando porque como eu vou citar algo aqui que tá a favor do Bolsonaro, é capaz de nego falar, vai tomar, tá? Eu tenho vergonha desse cidadão aqui, desse cara aqui, Bolsonaro, tá bom? E isso
qualquer vídeo meu comprove isso daí, né? Vocês estão ligados que aqui é Dr. Enéas. Dr. Enéas tem nada a ver com Bolsonaro. Olha o que a mesma mídia faz, ó. Bolsonaro passeia de moto aquática e gera aglomeração de banhistas. Olha a aglomeração que o Bolsonaro causou. O que é aglomeração pra vocês? Isso aqui ou isso aqui? Esse é o nível do negócio. Isso daqui é só um exemplo, tá? A mídia, ela manipula a informação tranquilamente, querendo fazer a população crer naquilo que eles querem, que é interessante pra eles. É por isso que a mídia tem tanto poder. Ela consegue destruir a imagem de uma pessoa do mesmo jeito que ela consegue enaltecer, mesmo que a pessoa seja merecedora ou não. E por que isso acontece com a mídia? Porque nós não somos donos da mídia. Aqui no Brasil, são 5 famílias que mandam na mídia, nos diferentes canais de televisão que a gente tem acesso aí no dia a dia. É muito fácil para essas 5 pessoas simplesmente sentarem, conversarem e dizer, ó, o que a gente vai mostrar é isso. É praticamente um monopólio aqui que tem. E lógico, essas pessoas, elas são guiadas por quem? Pelos caras lá de fora. É daí que você entende por que, né? A Globo é lixo. Qualquer uma aí que você pegar. A gente vive num país de mentira. Já podia até trocar o nome do Brasil aqui e colocar Estados Unidos. O real não é real, é o dólar. O preço das coisas que a gente paga não é o preço nosso aqui, da nossa mão de trabalho, da nossa tributação, dos nossos juros, não é. É lá de fora, dos Estados Unidos. Então, também isso daí já é deles. O que falta? A Amazônia já não é mais nossa. Os minérios estão aqui dentro, mas não são nossos. Porque o Estado não investe nesses minérios. Não gera mão de obra para trabalhar esse minério e construir o produto final do minério. Não tem, não é nosso também. O petróleo, eu não vou nem falar de Petrobras porque é ridículo. A corrupção que existe lá é ridícula. A gente importa gasolina. Não vou nem falar. A Petrobras, se fosse num governo minimamente sério, a Petrobras já tinha parado com esse negócio aí de ser uma mera empresa de petróleo, já teria virado uma indústria de energia pro mundo. Esse é o potencial da Petrobras. Dr. Enéas já falava isso há décadas e décadas lá atrás. Então assim, a gente tá vivendo uma vida de mentira. O país é de mentira. Então só falta trocar o nome e bota Estados Unidos. Pronto. O povo é americanizado, todo mundo idolatra americano, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, todo mundo gosta dos super-herói, acha que os Estados Unidos salva, cura todas as doenças do mundo, os problemas, sendo que é exatamente o oposto. Estados Unidos que é o causador dos problemas, todo mundo gosta. Então é só trocar o nome. E as pessoas não acordam para a realidade. Elas se deixam levar por esses canais fajutos de YouTube, né? O gado, esses caras de MBL, de Nando Moura, essa b... junto com a manipulação da mídia, tá feito o gado. O gado fica ali, ó, sempre na mesma, ó, fica fazendo isso aqui, ó, pintando o cabelo, apoiando o feminismo, apoiando a legalização da droga e fala que tem que privatizar sim a Petrobras. Depois não reclama. Depois, lá na frente, é que a mesma coisa do Dr. Enéas. Quando ele surgiu, a mídia foi lá e ridicularizou a imagem dele, sendo que o cara era uma lenda. Todo mundo acreditou em quem? Não no Enéas, na mídia. Hoje, todo mundo paga com a língua. Todo mundo vai lá e fala, puxa, o melhor presidente que o país não teve. De fato, foi sim, o melhor presidente que não tivemos. Porém, você tem que ter, pelo menos, no mínimo, vergonha de abrir a sua boca pra falar alguma coisa agora. Fica quieto. Só abra a boca se for pra falar assim, eu sou um lixo, porque eu não enxerguei o que era pra ter enxergado. Não adianta hoje vocês ficarem falando um monte de abobrinha, apoiando toda essa bosta, e depois chegar lá na frente e chorar pelo leite derramado. Vai s***. Vocês escolheram isso também. O povo tem culpa também nisso daí. A mídia mente, o povo é manipulado, mas quem quer de verdade ir atrás de informação hoje em dia, consegue entender o outro lado da moeda. Se eu consigo, qualquer pessoa consegue.